Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 33 ao 34, nós lemos: Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Propósitos de Deus. Não assuma compromisso por emoção. Amados, eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu tomei na vida alguma decisão por emoção, todas deram erradas. Principalmente quando se tratava de questões espirituais. Até que certa vez a minha esposa me chamou à parte e me disse 2 coisas que me fez pensar ou refletir bastante sobre estas atitudes. A primeira foi: Paulo, você precisa parar de tomar decisões quando está emocionado. Antes de fazer isto, Paulo, pede primeiro direção a Deus e aguarda a sua resposta. A segunda coisa que ela me disse, que me fez refletir bastante, foi: não diga sim para todo mundo que te pede ajuda, que te procura por algum motivo, pois no dia que você não puder cumprir, eles vão te cobrar, sem misericórdia. Então, pensando nessas 2 coisas que a minha esposa me disse, me orientou, eu parei para pensar e imaginar que também tenha sido esse tipo de problema que Pedro enfrentou na sua vida. Quando viu Jesus dizer que Satanás estava querendo destruí-lo, jogá-lo para cima, conforme o agricultor, ao colher o trigo e deixar secar, ao tempo ele jogava para o alto para separar o trigo da palha, e quando o trigo ia para o alto, que voltava, a palha era dispersa pelo vento. Assim o diabo queria fazer com Pedro, jogá-lo para o alto, dispersar a vida dele. Então, queridos, ele logo tentou mostrar para Jesus que não era nada disso, que ele estava bem, e que talvez até os seus companheiros precisassem de ajuda, porque quem sabe eles seriam capazes de traí-lo, de negá-lo, de ir embora, de abandoná-lo. Mas ele não, Pedro não. Pedro, ele está dizendo: Senhor, eu estou bem, eu sou capaz de ir para qualquer lugar que o Senhor for, eu sou capaz de ser preso agora, e eu sou capaz de morrer pelo Senhor nesse momento. Senhor, eu não. Alguém pode até falhar contigo, mas eu não vou falhar. E aí eu começo a ver que a gente, às vezes, pensando que está muito bem, que estamos ótimos, e quando nós nos sentimos assim, com a flor das emoções, talvez movidos por um louvor muito lindo, movido por um momento muito adequado, a gente começa a firmar compromissos com Deus, sabe? A gente começa a fazer um monte de promessas ao Senhor, porque a emoção vai aflorando tudo isto, e de repente, queridos, quando a emoção passa, quando ela esfria, a gente então começa a perceber que tudo que a gente prometeu, que tudo que a gente firmou com Deus ficou pelo caminho, que não conseguimos fazer nada, cumprir com nenhum dos nossos compromissos, porque estávamos sendo movidos simplesmente por emoção. Os nossos compromissos se dissolveram. Então, me permita dizer para você, assim como Pedro, que na hora que ele ouve aquilo de Jesus, quando o Senhor Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro, querendo mostrar uma espiritualidade inexistente, ele firma compromissos com Deus. Às vezes a gente é assim, queridos, nós somos assim. A gente quer mostrar uma espiritualidade assumindo compromissos simplesmente movido pela emoção. Não faça isso.
Que Deus nos ajude a botar o pé no chão e tomar decisão consciente, movido pelo Espírito Santo. Deus nos ajude a que a gente não haja desta forma, que a gente não permita que as emoções falem por nós, mas que a gente seja movido pelo Espírito Santo de Deus. E se a gente fizer assim, certamente iremos cumprir com tudo que nós te prometemos. Em nome de Jesus, amém.